Minha gente querida, muito boa noite. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Pode acreditar. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Vamos tomar atenção, né? Para ajudar mais do que precisar ser ajudado. Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Chegamos na segunda ordem dos bons espíritos, no capítulo dos espíritos, falando sobre a escala espírita. Nós falamos dos imperfeitos e agora estamos falando dos bons espíritos, aqueles que nós queremos chegar lá. É a quinta classe, são 4 classes, ele diz assim, pode ser dividido em 4 grupos principais. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Muito certo. No livro que é o Espiritismo, continuamos com a pequena conferência espírita entre Kardec e o cético. E hoje vamos falar com o título Utilidade Prática das Manifestações. E o cético diz assim: admitamos que a coisa esteja comprovada, que o Espiritismo seja reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Não se tendo sentido a sua falta até o presente, parece-me que se podia continuar a dispensá-lo e viver sem ele muito tranquilamente. É uma afirmação do tempo que estava começando, né, o Espiritismo. Hoje em dia já está bem característica a sua necessidade. E Allan Kardec responde a ele: podíamos dizer o mesmo das vias férreas e do vapor, sem os quais também se vivia muito bem. Se utilidade prática para você é dar meios de passar boa vida, fazer fortuna, conhecer futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, arrecadar heranças, libertar-se do trabalho de estudar, o Espiritismo não tem essa utilidade. Não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem se transformar em ações de bancos, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. Sob tal ponto de vista, quantas ciências deixariam de ser úteis? Quantas delas não oferecem vantagem alguma, comercialmente falando? Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta dos novos planetas, antes que se soubesse que a Terra ser a Terra e não o Sol que se move, antes que se conhecesse o mundo microscópico e outras tantas coisas. O camponês, para viver e fazer brotar seu trigo, não precisa saber o que seja um planeta. Para que, pois, os sábios se entregam a esses estudos? Há alguém que ouse dizer que eles perdem tempo? Tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve ajuda ao desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias,
fazendo-nos compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais. O Espiritismo nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o visível e as relações existentes entre eles, como a astronomia nos ensina as que ligam os astros à Terra. Ele nos faz ver como uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Supondo que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria de grande importância a revelação de uma tal potência, abstraindo-se mesmo de toda a sua doutrina moral. De nada valerá um mundo inteiro novo que se nos revela quando o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas, até então insolúveis, quando ele nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos devem interessar de algum modo, visto que todos nós, cedo ou tarde, temos de transpor esse marco fatal. O Espiritismo possui, porém, outra utilidade mais positiva. É a natural influência moral que exerce. Ele é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura. Assim, é a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas por fatos. Não convém lhe pedir senão o que lhe pode dar, e nunca o que está fora dos limites do seu fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável se dizer que a astronomia para nada serve, porque já não pode se encontrar na influência dos astros o prognóstico do destino? Assim como a astronomia destronou os astrólogos, o Espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros e os que leem a Buena Dicha. Ele é para a magia o que a astronomia é para a astrologia e a química é para a alquimia. Muito bem, vamos então terminar com a frase de Emmanuel, no livro Perdão em Vida, psicografado por Chico Xavier também. Se os obstáculos aparecem, lembremo-nos de que o trabalho no bem de todos é o processo para mais facilmente extingui-los.